Olá, caros alunos e alunas, chegamos à unidade 4, a última unidade da nossa disciplina. Nessa unidade, nós vamos discutir especificamente aspectos correlacionados à fonologia, sobretudo a discussão em torno do fonema, do alofone e também do processo de neutralização, além do arquifonema, certo? A fonologia, conforme a gente viu em discussões anteriores, e vocês observarão no estudo do material de vocês, ela explica que os usuários da língua conseguem reconhecer dentro de uma unidade finita, dentro de uma unidade infinita de sons diferentes, aquele que funciona na língua como um sistema, produzindo a comunicação. Então, qual é a finalidade da fonologia? Alguns autores discutem que a finalidade da fonologia é determinar quais são os sons de uma língua que diferenciam as palavras, né? Então, a fonologia, ela estuda as unidades mínimas do sistema de som de uma língua, ou seja, unidades menores que não podem ser analisadas em outras unidades menores indivisíveis. São os chamados fonemas. Essas unidades menores, elas vão servir para distinguir o significado entre as palavras. E aí eu cito como exemplo, né, a apostila também cita como exemplo, o caso do R, que é realizado ora como fraco, ora como forte. E ele serve para distinguir significados, como, por exemplo, nas palavras carro e caro. Esse R, ele ora é pronunciado como fraco, ora é pronunciado como forte. Então, é essa unidade capaz de distinguir significado que é objeto de estudo da fonologia, ou seja, o fonema. Aí, há uma infinita possibilidade de realização dos fonemas pelo indivíduo, né? E essa, por exemplo, no discurso, essa variação ela pode ser condicionada, por exemplo, pela região de origem, como, por exemplo, o dialeto caipira, em que você observa a realização da palavra posta, por exemplo. Também uma outra variação pode ser ocasionada pela camada social, e aí nós temos a tendência ao rotacismo, conforme observamos na produção de Flamengo, em vez de Flamengo. Então, esse é um processo acontece essa variação na camada social, chamado de rotacismo. Outro fator que influencia também é a idade, sobretudo das dimensões do aparelho fonador. O sexo, porque as mulheres elas têm uma voz mais aguda e os homens têm uma voz mais grave, né? Então, para identificar os fonemas de uma língua, é necessário realizar vários testes. Dentre eles, nós podemos citar os critérios de oposição, distribuição complementar, semelhanças fonéticas e variação livre, certo? Então, esses são algumas formas de identificar os fonemas. Vamos analisar, em específico, o critério de oposição. Esse critério de oposição, nós podemos identificar ele em um ambiente idêntico e um ambiente análogo. O ambiente idêntico, ele consiste em encontrar um par mínimo, isto é, duas palavras, elas vão se diferenciar em apenas um segmento. E aí nós voltamos àquela discussão lá na unidade 1, quando a gente viu o estudo da fonologia. Por exemplo, a palavra bala e a palavra mala. Nós temos aí o B e o segmento, o fonema B e o fonema E, o fonema B e o fonema M, como unidade capaz de produzir significados, né, diferentes. Então, a palavra bala e a palavra mala. A distinção aí se dá pelos fonemas B e M. Então, é isso o ambiente idêntico. Agora,
Quando não é possível, caso não encontraremos pares mínimos, quando não encontramos pares mínimos, né, devemos buscar pares que se contrastam em ambientes similares. Agora é preciso prestar atenção para que os sons diferentes não sejam condicionados pelos seus vizinhos, né? Como chama a atenção, vocês observaram na disciplina, os autores dessa unidade. Então, por exemplo, essas diferenças, elas podem ocorrer no ambiente análogo, considerando agora o ambiente análogo, elas podem ocorrer em diferentes segmentos. Por exemplo, a palavra sumir e a palavra zunir apresentam mais de uma diferença no S e no Z e no M e no N através do par de oposição. Então, a letra S e a letra Z, no início da palavra, é um fator que condiciona a diferença de sentido entre essas duas palavras. E o que é o alofone, conforme nós discutimos, essa unidade também vai discutir a questão dos alofones. Quando não é possível caracterizar dois sons como fonemas distintivos, devemos procurar evidências para caracterizá-lo como variante ou alofone. Então, o que são os alofones? São os vários sons de um mesmo fonema, ou melhor, realizações diferentes para o mesmo fonema no mesmo ambiente fonológico, certo? Então, esse é o chamado alofone. E, para finalizar, falamos agora do processo de neutralização. O que é esse processo de neutralização? A neutralização, ela é a eliminação das oposições entre dois ou mais fonemas. É o que observamos, por exemplo, na palavra boneca e boneca, né? Há aí um processo de neutralização entre os fonemas B e U, tá? Então, alunos, aqui concluímos a nossa disciplina com essa unidade 4. Estudem, leiam o material, reflitam sobre essas discussões bastante pertinentes para a sua formação enquanto futuro professor ou pessoa formada em uma outra língua, tá? Bom estudo a todos.